onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Eu sou caminho, verdade e vida, ninguém há de ir ao Pai se não for por mim. Pelos meus exemplos, pelas minhas concretizações. Meigo Rabi da Galileia. E sim, é com essas energias transcendentes, na certeza de que esse ser aqui está conosco, em pensamento e intenção, é que desejamos uma boa noite, queridos irmãos e irmãs, a nós, os encarnados, e principalmente os em maior número os desencarnados, que aqui nós não os enxergamos com os olhos físicos da carne. É com grande alegria que sim, pela primeira vez estou aqui, em nome da USE de Guarulhos, não leal, lar espírita moribus, buscando em conhecermos um pouquinho mais, trabalharmos com mais uma temática transcendente, a qual, sim, a USE convida-nos para que assim trabalhemos ao longo da nossa temática. Jesus de Nazaré, o Mestre. É um convite que farmosemos as nossas consciências. E também desejamos uma boa noite aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, ao vivo aqui do Leal, aos que me acompanham e a todos nós em meu canal do YouTube. E gostaria, queridos irmãos e irmãs, nesta primeira oportunidade de aqui na casa, estar nesse sábado à noite, praticamente 19 horas e 33 minutos, buscarmos, já que estamos falando desse ser transcendente, que sim, viu ser mais puro que aqui pisou em nosso orbe, no planeta Terra, no mundo reencarnatório, por que não trazer uma de suas bem-aventuranças? Porque afirmam-nos os irmãos espirituais, se todos os atos de Jesus fossem esquecidos, mas apenas e tão somente sobrassem o sermão do monte e as bem-aventuranças, tornar-nos-íamos seres transcendentes ao longo das sucessivas encarnações, porque não faltar-nos-iam elementos e alicerces para que crescêssemos exponencialmente por meio do nosso bem agir, por meio dos nossos esforços individuais, e sermos a cada dia que passa pessoas melhores, de baixo para cima e de dentro para fora. É o grande convite de nós, os espíritas, os cristãos, e sim, haveremos de atingir patamares maiores, desde que esforcemos-nos para tantos, queridos irmãos e irmãs, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, porque assim foi o que Jesus nos deixou de transcendente para que pudéssemos, dentro de nossa simplicidade, de nossas limitações, sermos pessoas melhores a cada dia que passa. E quais seriam as bem-aventuranças? Qual delas gostaríamos de trabalhar para uma expansão de consciência um pouco maior? Ela está trazida, queridos irmãos e irmãs, não só o próprio texto ali trazido pelo apóstolo Mateus, mas os comentários complementares em uma das obras da codificação kardeciana. Sim, aquela que conhecemos como a terceira publicada pelo codificador Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denis Rivail, lá nos Livros, em sua primeira edição, em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos praticamente ali no início desta obra, já que esta obra é composta de 28 capítulos. Iremos trabalhar com o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ao longo da nossa temática, veremos que esta lição de caminho, verdade e vida de Emmanuel por Chico Xavier, glória cristã, sim, está atrelado com o que haveremos de buscar desenvolvermos a cada dia que passa, de hoje em diante, ainda mais do portão para fora, aqui do amor e luz. Eis que há de ser o convite a cada um de nós para que trabalhemos em nossas consciências. Aos que já tiveram oportunidade de estudar esse capítulo, como os que ainda não, mas aspirando a partir deste momento, com outros mais desta obra. Vamos nos lembrar de como foi a passagem de Jesus trazida pelo querido apóstolo Mateus, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 5. Vai nos afirmar Mateus que, por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, abre aspas, quem é o maior no reino dos céus, fecha aspas. Jesus, chamando a si mesmo, o colocou no meio deles e respondeu, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus, no reino da felicidade, no reino de sim atingirmos essa felicidade
perfeição relativa na condição de criaturas, porque só o absoluto Pai, a fonte criadora de Deus, pode sim a obter. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Cá para nós, a imagem da criança que não traz ali, nos seus primeiros anos de desenvolvimento, a maldade e a malícia que infelizmente nós, humanidade, afirmamos os irmãos espirituais que encarnados atualmente, pouco mais de 8 bilhões de seres aqui estão. Mas nós, na idade madura, ou seja, a idade adulta, por meio das experiências que todos nós, sem exceção, as adquirimos em reencarnações pretéritas, na asa do intelecto, na asa da moral. Em alguns momentos tivemos atitudes assertivas, em outros errôneas, fazendo com que, na certeza de que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, precisássemos voltar e reparar essas mazelas que todos nós as construímos, nós mesmos em nossa individualidade. Mas a criança ainda não traz esses traços mais exponenciais em suas atitudes. Por isso, dessa comparação, há pouco mais de 2 mil anos atrás, deste mestre dos mestres, a nossa consciência. E cabe e compete sim a nós, os pais, os tutores, para que desenvolvamos e proporcionemos a estes seres que serão a continuação do que nós queremos que a Terra um dia seja, já que os Espíritos dizem lá desde a década de 70 que o mundo de regeneração já está em seus alicerces de forma mais séria, desenvolvendo-se em nosso orbe, elas possam ser a continuidade de nossos esforços atualmente empreendidos em nosso objetivo programático reencarnatório. Aqui divisa uma criança, temos outras mais na evangelização infantil, e é assim que devemos fazer. Temos que dar o eixo consciencial para que elas não se percam em erros do pretérito, porque é o grande desafio que elas far-se-ão quando adultas estiverem. Como nós também um dia fomos crianças e estamos nos desafiando na idade adulta. Essa é uma das vertentes que podemos sim traçar como ponto de partida a qual convida-nos Jesus para que estejamos com a simplicidade, com a humildade desses seres que compete a cada um de nós buscarmos fazer que eles sejam a continuação da nova terra, do mundo de regeneração que tem que acelerar sim seus processos mais acentuados. Não foi assim que o nobre Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos propôs em suas obras. Não foi assim que Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, também assim nos proporcionou nestas últimas décadas. Então, cá para nós, queridos irmãos e irmãs, o que não nos faltam são ferramentas para que cresçamos, evoluamos, façamos a outrem aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. É o grande desafio ao qual estamos tentando passar com mais assertividade, não incidindo em erros do pretérito e fazendo com que esteja valendo a pena nós estarmos encarnados neste momento de transição planetária, de final de estágio de provas e expiações a qual o nosso orbe está passando. Nós somos o sol da terra, já dizia Eurípides Barçanufo. Eu venci o mundo, vós todos também podeis o vencer, já dizia o meigo Rabi da Gabeia, dizendo-nos ainda em nossos corações espirituais. Mas todos estes, como nossos mentores individuais, não podem fazer por nós, senão nós não ascenderíamos em espírito. O exercício tem que ser nosso, de baixo para cima e de dentro para fora. Campo intuitivo não nos falta nas 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Mas como estamos cuidando do abandonado do homem velho, como estamos melhorando e vigiando, como estamos empreendendo a tão imprescindível reforma íntima que cabe a cada um de nós as empreendermos. Não postergar para o futuro, tampouco transferir para outrem as competências que devamos nós as empreendermos. Avaliemos tudo que esta casa, Laurimus, aqui na cidade de Guarulhos,
desde a sua fundação, de sua abertura, já nos proporcionou a todos que aqui tiveram a oportunidade de banquetear-se com o alimento do pão material vinculado ao intelecto, como também do pão moral, na construção da lei da caridade, da fraternidade, do bem-agir, de ser os construtores, os artífices do mundo melhor. Não é assim que o amor e a cúpula espiritual age em prol de nós mesmos, mas, repito, não podem fazer por nós. Bem-aventurados somos todos nós que temos essa consciência. Jamais estejamos satisfeitos com o que nós somos hoje. Digamos sempre que o amanhã há de ser melhor em relação ao hoje. E hoje há de estar sendo em relação aos anos anteriores. É ou não desafiante estarmos encarnados na condição de espíritas? É ou não transformadora de consciências, libertadora de almas? A querida codificação kardeciana, que lá em seus ritos de 18 de abril de 1857, praticamente no meio do século XIX, aqui materializou-se, porque o meio Rabi da Galileia, a qual a USE de Guarulhos está trabalhando nesta temática deste mês, afirmou-nos que sim, ele é o caminho, verdade e vida. Temos que desenvolver os seus exemplos, porque eles estão aqui a nossas consciências, mas cada um de nós que os façamos para que assim sejamos, cada dia que passa, pessoas melhores. E vem essa questão, esse ponto de interrogação a qual nós já estamos trabalhando. Tenho certeza absoluta que os exemplos iniciais que aqui eu já deixei com os queridos irmãos e irmãs, os senhores e senhoras já estão pensando em outros pontos mais da simplicidade, da humildade que uma criança pode representar. Mas não somente a criança, os que são de boa vontade, os que estão errando, mas estão esforçando-se para melhorarem-se exponencialmente, com seus bons exemplos. Não basta bem falar, tentar impor-se ao trem e convencer uma ou mais pessoas. Não, é o bem agir. É difícil, lógico que é. Final de provas e expiações. Sabíamos em espírito que antes de reencarnarmos, passaríamos por desafios individuais, como também coletivos. Não é o que acontece nesse mundo globalizado, que divisamos guerras em curso, fome, corrupção, mentira e outras mais mazelas que todos nós sabemos que está em pleno vigor em nosso homem, mas é a separação do joio e do trigo. É o final dos tempos. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo esse final dos tempos? Mas ele, Jesus, disse que ficaria conosco, auxiliando-nos. E assim está. Somos ou não os trabalhadores da última hora? Queremos ou não buscar patamares maiores, novas ascensões espirituais em outras moradas da casa do Pai, como esse mesmo Jesus afirmou-nos que existe? É o grande capítulo. Olha como é transcendente esse capítulo 7 dos bem-aventurados, os pobres de espírito. E ser pobre de espírito não significa necessariamente que não devamos ter recursos pecuniários vultosos, como também não devamos ter uma bagagem considerável intelectual. Podemos ter essas duas situações e aliá-las à pobreza de espírito, ao bem-agir, a dizer a cada um de nós mesmos em consciência: eu não hei de acumular onde os ladrões roubam, onde as traças possam corroer. Como já dizia Jesus, que não deveríamos nos portar ao longo das sucessivas reencarnações. Então é transcendente buscarmos sermos esses pobres de espírito. Por isso, deste ponto de interrogação, as nossas consciências. Tragamos mais alguns pontos aqui a qual as crianças desempenham em sua maioria quando voltam por meio da reencarnação em um orbe, e logicamente a depender do estágio evolutivo desse orbe. Acredito que todos nós saibamos quais são os degraus destes orbes evolutivos, a qual esta obra mesmo que nós estamos trabalhando nos demonstra-nos por meio da falange do Espírito da Verdade, lá em seu capítulo 3, item 4, já passamos pelo mundo dos primitivos, estamos no final de provas e expiações, queremos adentrar a regeneração, e depois, quem sabe cheguemos, inexoravelmente haveremos sim de chegar, no estágio de mundos ditosos e felizes, e enfim cheguemos aos mundos celestes e divinos, aonde
cristos planetários, co-criadores, governadores de sistemas solares, de galáxias, ali podem de forma transitiva entrar e sair a hora que eles queiram. Não como a Terra, não é planeta escola, planeta prisão. Por isso, das potencialidades que devamos, semelhante à criança, potencializarmos em nossos espíritos imortais, porque só estaremos fazendo bem aos que estejam ao nosso redor. Lógico que a criança não é orgulhosa, não tem ainda motivos para tanto, não tem preconceitos. Quantos exemplos nós temos a respeito disso neste mundo globalizado, nas redes sociais? Quantos seres que de fora estão aqui aportando em nosso orbe, fora até mesmo do nosso sistema solar. Não é assim que nos afirma Manuel Filomeno de Miranda em Espírito, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, lá na quadrilogia intitulada Transição Planetária, dos seres que lá da constelação das Pleiades vem do sistema quádruplo de planetas de Alcione, estrela e planetas de grandeza superior, degraus acelerados de mundo de regeneração, a convite do ser que aqui nós estamos trabalhando nesse mês, a Augusto de Guarulhos. Jesus convidou-os para que voluntariarem-se e aqui mergulharem na Terra por meio da reencarnação, para que trouxessem exemplos transcendentes, porque momentos como o nosso eles também passaram e venceram, porque nós também não poderíamos os vencer. É essa a função transcendente que esses seres, por meio da reencarnação, proporcionar-nos-ão as nossas consciências. Mas cabe a cada um de nós dizermos a nós mesmos: quero ascender ou quero estacionar em minha caminhada evolutiva? Regredir jamais. Afirma-nos a codificação do Pentateuco que o Espírito não regride em qualquer canto do universo, mas estacionar podemos. Deixe-vos aqui o convite também do estudo de duas obras. Já deixei da quadrilogia de Manuel Filomeno, mas por que não também os convidados para que compreendam o intercâmbio entre mundos que existiu, existe, sempre existirá para a eternidade, na obra, por exemplo, A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Também temos a obra Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. Então é importante que construamos alicerces sólidos, concisos, para que não escorreguemos, tampouco estejamos saindo fora do eixo programático reencarnatório que cabe a cada um de nós os desenvolvermos. Repito, sempre independentemente da temática e onde eu esteja, dentro de nossas possibilidades e limitações, porque apenas então somente isso que os nossos mentores individuais querem que nós assim façamos, ajamos em prol de nós mesmos e de nossos semelhantes, porque disse Jesus: é dando que se recebe. Não se importa com os títulos de riqueza ou status sociais transitórios. Não foi o que disse Emmanuel nesse capítulo 119, em Caminho, Verdade e Vida? Será que devemos valorizar o que é eterno, o que gozaremos a posteriori, que são os valores morais da fraternidade e da caridade, ou os que são transitórios, fugitivos, passageiros e muitas vezes efêmeros em um mundo de terceira dimensão, que é um mundo material? Não levamos sequer um fio de cabelo em espírito para a erraticidade, para o mundo espiritual. Não é assim. Então, o que nós queremos levar como bagagem potencializada em comparação às reencarnações pretéritas? Não, as crianças não guardam mágoa por longos períodos. Isso sem falar nos animaizinhos, cachorrinhos. Olha os cachorrinhos na rua. Tomam chutes, muitas vezes ficam sem alimentação, com irmãos e irmãs que estão em condição de rua, e lá estão no frio, no calor, em qualquer situação, do lado do seu tutor. Olha que amor transcendente. Um princípio inteligente, num estágio evolutivo, em um reino inferior ao nosso, que é o nominal, nos deixa para a nossa consciência. E isso que é um princípio inteligente que não eclodiu ainda em habitar o reino nominal. Porque não é assim que a doutrina nos afirma que Deus cria seres simples e ignorantes, princípios inteligentes, que lá necessariamente, em qualquer canto deste universo, tem que estagiar primeiro no reino mineral, depois de um tempo, reino vegetal, outros tempos mais, nós chegamos no reino animal. Enfim, depois deste reino animal, chegamos no reino nominal. Milênios e milênios de investimento, conscientes ou não, voluntários ou involuntários, mas
Deus, a fonte criadora, ama todas as suas criaturas e quer que nós ascendamos. Então faz com que tenhamos a oportunidade de mergulharmos por meio da reencarnação em um orbe que é um planeta escola transcendente, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir em prol dos mais necessitados. Foi assim que o meio Rabi da Galileia fez e fará para toda a sua eternidade, disse ele às nossas consciências, há pouco mais de 2000 anos atrás. O meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Se ele assim o falou, quiçá nós, seres muito aquém de uma evolução transcendente na asa do intelecto, como também na asa da moral. Saibamos e tenhamos a certeza, queridos irmãos e irmãs, independentemente de quem esteja aqui à frente, o conteúdo que esteja sendo ministrado nas exposições ou nos cursos, tem algo que faça com que devamos nos transformar em menor, mediano ou maior grau, para que sejamos melhores, para que rumemos ao próximo estágio evolutivo de mundo de regeneração, para que construamos os alicerces à meritocracia mínima, para voltarmos daqui a algumas décadas e séculos ainda neste orbe, por meio da reencarnação. E é assim que nós queremos obter de êxito no nosso projeto reencarnatório. Volto a dizer, não é fácil, mas dissemos às nossas consciências, antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, que competências mínimas nós tínhamos para enfrentar estes desafios, os individuais, como também os coletivos que acontecem atualmente em nosso orbe. Brincam e se diverte com inocência, não fazem nada com segundas intenções. Que bom que elas ainda não têm essas capacidades e não haverão de ter, porque se Deus quiser e pelo meio dos nossos esforços, atingiremos sim um mundo de regeneração. Não se julga superior aos seus coleguinhas. São exemplos básicos, mas que trazem sim alguns ensinamentos que possamos colocar no nosso dia a dia. Na íntegra, não necessariamente, mas assemelhando-os às situações do nosso cotidiano perante os nossos semelhantes, sim, podemos extrair algo de bom em algum desses tópicos às nossas consciências. Existem coisas na vida que aprendemos através do coração, apenas o material? Não, o espiritual que transcende aquilo que levaremos para a nossa eternidade. Quando o excesso de cultura se une às sombras do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e outras mais mazelas que nós, humanidade encarnada, ainda carregamos em nossos espíritos imortais, não damos valor às coisas pequenas, mas muito importantes. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir. Até quando nós, humanidade, vamos dar valor para que o mundo ache ou deixe de achar de nossos pensamentos e atos? Não é apenas e tão somente a fonte criadora Deus e aos nossos mentores individuais que nós devemos dar satisfação, consciência de pensamentos e atos por nossos praticados ou não praticados, mas que tínhamos competência para os praticados. É isso que nos convida agora este tópico, para que valorizemos os valores transcendentes e imperecíveis, a qual colheremos sem duplicadas as benesses desde que esforcemos para tal. Lembrei-me agora de um tópico desta obra que estamos trabalhando, intitulada Os Obreiros do Senhor, deu o Evangelho segundo o Espiritismo, então esforcemos para tal. Comparemos com a humildade e a singeleza das crianças. Enchamos de alegria em saber que estes seres haverão de ser a continuidade, para que um dia voltemos pelas oportunidades que eles nos deem para, por meio da reencarnação, aqui retornarmos, se não quisermos ser realocados, recambiados em mundos de provas e expiações, em seus estágios iniciais ou intermediários, já que estamos no estágio final de provas e expiações. Tanto Emmanuel assim afirmou, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda e outros mais aqui poderíamos citar. Estejamos conscientes, queridos irmãos e irmãs, de nossas responsabilidades. É importantíssimo essa nossa conscientização para que sejamos pessoas melhores e transbordemos benesses aos que estejam ao nosso redor, porque isso dá-lhes ferramentas para também transformarem-se em suas individualidades, para que possam, como nós, construírem os seus alicerces iniciais do despertar de consciência, de terem a certeza de que são espíritos eternos,
transitando em um corpo físico, e não são corpos físicos como também nós sabemos que nós não somos, que existem muitas moradas na casa do Pai, degraus evolutivos nossos no reino nominal, como também dos orbes das muitas moradas da casa do Pai. A felicidade aguarda-nos, mas o que nós estamos fazendo para acelerar esse processo e buscarmos essa felicidade, essa perfeição relativa na condição de criatura? Mateus também ainda vem trazer o seu contributo lá no capítulo 20, itens 26 e 28, ainda constante na obra que nós estamos trabalhando junto com a temática da USE de Guarulhos, lá no Evangelho em seu capítulo, item 4, capítulo 7, dizendo-nos, afirmando-nos em um trecho: aquele que quiser ser o maior, esse seja o quê? O vosso servidor, o mínimo servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Mas escravo em comparações a situações negativas do passado, não. E sim no bem agir, na humildade, na simplicidade, nunca sobrepondo-se em seu semelhante. Porque quem se exaltar há de ser humilhado. Não foi assim que o meigo Rabi da Galileia afirmou-nos as nossas consciências? Então tenhamos a certeza de que sim, compete a cada um de nós vermos as nossas ações mais rebuscadas, requintadas na lei da caridade, fraternidade, humildade. E continua ainda o irmão Mateus afirmando-nos que assim como o Filho do Homem, Jesus, o mestre dos mestres, que não veio para ser servido, mas logicamente para servir-nos voluntariamente, não impositivamente, porque ele não precisou espiar, tampouco provar, como nós estamos até hoje precisando, para que lapidemos em espírito e para dar a sua vida em redenção de muitos. Ele sabia que os seus exemplos ficariam para a eternidade, que nós desafiar-nos-íamos ao longo das sucessivas reencarnações, como disse no começo, errando em alguns momentos e reconstruindo-nos nos vindouros. Cada um de nós sermos o sal da terra, como repito, afirmou o Eurípides Barçanufo lá em Sacramento, as nossas consciências também para a eternidade. Aperfeiçoemos, esforcemos, não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. Jesus conta com cada um de nós, na nossa simplicidade e humildade. Vamos fazer com que valha a pena a nossa atual encarnação, que ela seja transcendente. Tenhamos a certeza de que todas as oportunidades anteriores, nenhuma delas foram mais importantes que essa, nesse momento agudo de transição planetária, de final de provas e expiações. Não tenhamos dúvidas disso, porque assim o faremos como fez um irmão espiritual que fez parte da falange do Espírito da Verdade. Aqui me remeto, por meio do campo da intuição, a outra obra da codificação, a primeira. Citamos ela há pouco, desde a sua publicação em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. O querido irmão, que inclusive assinou lá no início desta obra por Legômenos, Santo Agostinho afirmou-nos consciencialmente, ele sabia que isso reverberaria aos nossos espíritos imortais para a eternidade, a seguinte situação: este trecho contido e extraído desta resposta, atrelada à pergunta de número 919, letra A, ele dizia que, como nós o faremos daqui a algumas poucas horas, ao colocar a cabeça no travesseiro, antes de pegar no sono, ele questionava se alguém tem algo a se queixar do que eu tenha feito, ou ainda, que tenha deixado de fazer. Por que serve isso para nós mesmos? Será que o mundo exige mais ainda que de forma indireta de nós, os espíritas, os cristãos, os cônscios, os despertos, os que sabem que apenas e tão somente seremos felizes quando um ser que seja em qualquer canto deste orbe não mais escorrer de sua face uma lágrima que seja pela ausência de algum bem material, de uma escola, de uma atitude profissional, como da constituição familiar, enfim, que tem os alicerces concisos
para que seja feliz e busque a sua ascensão, como nós estamos nos convidando em lapidarmos consciencialmente. Não foi assim que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante afirmou a Celina, a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, Maria, dizendo que ele queria ficar aqui conosco até quando cessassem as lágrimas dos seres que passam pelos seus diversos desafios, porque Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, lá na comemoração dos seus 50 anos de desencarne, no ano de 1950, foi convidado por Maria para reencarnar em qualquer orbe deste sistema solar, e até mesmo fora. Se Bezerra de Menezes conseguiu cumprir com suas programações encarnatórias, por que nós não conseguiríamos? E mandamos Madre Teresa de Calcutá e tantos outros mais que aqui poderíamos citar. Esforcemos para tanto. Estes seres transcendentes do universo esforçam-se para que também nós aceitamos com os seus exemplos, que têm que reverberar intimamente em nossos espíritos, em estado de vigília, como por exemplo agora com os olhos abertos, como daqui a pouco, no mundo espiritual, de 6 a 8 horas, enquanto o corpo físico repousa, aí o espírito desdobra-se, volta a este mundo espiritual e vai aonde as suas afinidades do pretérito, do presente de ambas, e estejam ali atrevadas, afinadas. Olha este jargão popular: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhado espiritualmente falando. Queremos seres de luz, intuindo-nos a cada momento de nossas vidas, ou seres em ignorância, com ausência de conhecimento, os ditos obsessores, que querem que nós, em nossa individualidade, não acendamos, como tampouco o nosso orbe para o mundo de regeneração, o terceiro nível de estágio evolutivo em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Sim, desafiar-nos-emos sempre e melhorarmos a cada dia que passa, mas temos competência disso, queridos irmãos e irmãs. É este convite transcendente que ao final, daqui a alguns minutos, estarei deixando a cada um de nós inclumo sobremaneira para estes desafios transcendentes que devamos empreender em nosso dia a dia, já começando com, inclusive, muitos que foram nossos algozes do passado, agora reunidos no núcleo familiar, porque fácil é ser bom para com os estranhos, nas ruas com os desconhecidos, muitas vezes no ambiente profissional, nas instituições religiosas e dentro de casa. É o grande desafio para que sejamos felizes, reconstruamos e empreendamos de mãos dadas espirituais as ferramentas para que caminhemos juntos, porque essa tem que ser a nossa felicidade, porque assim foi Jesus. Sempre pensemos assim: se Jesus estivesse no nosso lugar, como ele agiria mesmo? Já temos as respostas em nossas consciências transcendentes. Então que fique agora esse convite também do nobre apóstolo Mateus a cada um de nós. É imprescindível que sejamos humildes, fraternos, caridosos, atrelado a essas bem-aventuranças do capítulo 7 que nós estamos trabalhando, sem falar outras mais que aqui poderíamos citar. Mas sabemos, queridos irmãos e irmãs, o tempo é curto, o campo intuitivo do mundo espiritual da quarta dimensão sempre nos traz um download de informações, mas temos que saber trabalhar-nos com o tempo que nós tenhamos em onde quer que nós estejamos, e está tudo certo. O importante é que o núcleo da mensagem reverbere intimamente em nossos espíritos imortais. Mais alguns tópicos para que trabalhemos nos pontos humildes que devamos potencializá-los em nossos dia a dia. É ter a noção correta de nossas capacidades e nossa situação espiritual ainda bem precária, mas que um dia será transcendente. E não se entrar quando contrariado ou criticado, porque devemos mesmo sempre acolher injúrias, maledicências que outrem venham a desferir em nós. Quando assim nos portamos, o que nós estamos fazendo mesmo? Equiparando aos nossos irmãos. Mas queremos nos equiparar ou queremos, ainda que dentro do campo da humildade, dizer a nós mesmos que não mais nos contaminamos com isso, como convidávamos o apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier: entra no vinho, sai no outro, enche a boca de água e não engula, para que não emita uma réplica que seja prejudicial, que não ajude em nada a ensinar uma as situações que já estejam sendo desastrosas no convívio com os nossos semelhantes.
São ferramentas que nós possamos utilizá-las no nosso dia a dia. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, mas é o grande desafio que todos nós estão desafiando-nos ao acoplarmos atualmente nestes novos corpos físicos. Lógico, a ausência do orgulho, repito, vaidade, arrogância, prepotência e outras mais mazelas. É o reconhecimento das nossas limitações. É não querer ser mais do que se é. Não reclamar. Sermos gratos por aquilo que nós temos de oportunidade na autorização de Deus para que tenhamos e usufruamos na nossa atual encarnação. Quantos de nós já passei por isso? Então tenho certeza que no mínimo mais uma ou mais pessoas aqui já passou por isso também. Esforcei-me tanto no campo do estudo, no campo do trabalho, chegando mais cedo, fazendo muito mais em retribuição ao que eu recebia do campo pecuniário mensal, e vinha a frustração, nossa, mas as portas não se abrem, ano após ano. Aí vem a doutrina dos Espíritos e nos esclarece que a fonte criadora, Deus, quer a nossa felicidade e muitas vezes não autoriza que recebamos aquilo que almejamos que nós recebamos para a nossa relativa felicidade em um orbe material, porque muitos já fizemos errado no passado, em reencarnações pretéritas, e logicamente o que nós poderemos reincidir nessas mesas vazias, fazendo com que nós estacionemos, em vez de ascendermos, evoluímos para patamares maiores. Olha como Deus é cirúrgico, é o remédio amargo, mas salutar para que lapidemos respeito em nossos espíritos. Então sim, sejamos gratos. As benesses que construamos, haveremos de colher centuplicados ao longo das sucessivas encarnações para a nossa eternidade. Por que temos que ser tão ansiosos se somos eternos? Quando recebemos a priori, é porque Deus está preparando algo muito maior, transcendente, que jamais poderíamos divisar em nossos espíritos e em nossas mentes imortais. Isso sem falar na mente e no cérebro material de um corpo físico. Então sejamos gratos. Façamos valer os esforços que Deus e os nossos mentores individuais empreendem por meio do campo intuitivo a cada um de nós em todos os momentos de nossa vida. É isso que fará-nos a seres melhores. É isso que fará com que nós não queiramos, desejamos e almejemos situações que não nos cabem, que nós as desejemos nesse momento transcendente da humanidade, para que ou ascendamos para o próximo nível de estágio evolutivo, ou estacionemos e possamos, quem sabe, ser recambiados, realocados em outros orbes. Não queremos isso, não desejo isso para nenhum dos seres encarnados, esse pouco mais de 8 milhões atualmente em nosso orbe. Temos mais noção de nossa inferioridade espiritual, sendo humildes, caridosos, fraternos. Sabemos confiar na bondade e proteção de Deus. Não foi o que eu acabei de falar? Aprendemos a nos controlar mais do ponto de vista emocional. Se estamos falando dos bem-aventurados, os pobres de espírito, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, é imprescindível que trabalhemos com os tópicos básicos, que com certeza a maioria de nós, para não dizer integralidade, já sabemos, mas se volta às nossas consciências, é que precisamos potencializá-los em prol dos mais necessitados, e é o que só não nos falta, queridos irmãos e irmãs, necessitados nas suas diversas situações. Basta que saímos do portão para fora aqui do Amor de Luz, na cidade de Guarulhos e outras mais localidades. Eis mais um convite, disse Jesus, deixar vir a minhas criancinhas, porque a delas há de se assemelhar o reino dos céus, da simplicidade e também da humildade e outras mais situações benéficas. É ou não é o par perfeito? A bondade, a humildade, é ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir em prol sempre dos mais necessitados. Estarmos conscientes de que, ao voltarmos para o mundo espiritual por meio da desencarnação, apenas e somente daremos satisfação às nossas consciências. O que eu fiz de errado, mas também o que eu fiz de bom, e nesse ínterim, nesse grandioso espaço de tempo, o que eu deveria ter feito ainda mais e que acabei não fazendo, postergando para o futuro ou transferindo para o trem. Mas afirmam-nos os irmãos espirituais, atualmente, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Não fazer o mal
mas não enxergar e não agir em prol dos mais necessitados é ou não estarmos parciais para com a lei de Deus, estarmos pendentes. Alguém aqui quer estar pendente com algo que só nos quer bem para a nossa eternidade? Que nem sabemos divisar e explicar como pode ser esse ser transcendente a qual nós o chamamos de Deus? Então, interiorizemos mais essa oportunidade de que bondade, sim, é sinônimo da construção da humildade em nosso dia a dia, nas mínimas situações, nas mais simples possíveis, que as desenvolvamos em prol de nossos semelhantes. Será que o apóstolo Lucas, lá em seu capítulo 14 e versículo 11, atrelado ao item 5 da obra que nós estamos trabalhando, pode também trazermos um contributo lógico, vem dizer: porque todo o que se exalta há de ser humilhado, e aquele que venha a se humilhar, o que há de ser exaltado no reino dos céus, não no reino dos homens, perecível, transitório, fugidio e passageiro. Quais são os valores que queremos construir para a nossa eternidade? É o convite a qual o apóstolo Lucas nos faz neste tópico simples, curto, mas transcendente, desde que tenhamos ouvidos e olhos de ver neste exato momento e questionarmos aonde que eu preciso trabalhar neste e nos demais tópicos, trabalharmos até o prezado momento com as intuições destes amigos espirituais. Quem será há de ser rebaixado? Aqui alguns pontos que também trazemos. Mas vamos ter a certeza, queridos irmãos e irmãs, que não podemos julgar quem quer que seja. Disse o mestre: não julgueis para não ser julgados. Isso não significa tampouco, quer dizer que tudo que nós sabemos até agora, não venhamos a ter posses, valores vultosos. Não significa isso, que os tenhamos, mas que os saibamos distribuí-los, já que nenhuma agulha, fio de cabelo levaremos para um espiritual, e não há de colar a desculpa de que muito construímos para deixar para os nossos descendentes, apenas então somente a eles, de tantos necessitados que o mundo está nos apresentando por meio dos nossos mentores individuais, porque fazem sim que esses necessitados venham ao nosso encontro, ou que nós venhamos ao encontro deles, para que sejamos úteis e ágeis em amenizar os seus sofrimentos transcendentes. É o que nos convida esse raciocínio. Se pouco tivermos, contentemos com isso. Sempre trabalhemos para ter muito. Se não tivermos, saibamos que não é o momento. Mas se atingirmos esses recursos vultosos, distribuamos sobremaneira para que o empréstimo que nós tenhamos recebido, porque é um empréstimo, seja devolvido consciencialmente, no gasofilácio consciencial de Deus, a qual, por exemplo, na parábola do óbolo da viúva pela irmã, assim fez. O que ela tinha, ela deu, que foi transcendente em comparação aos que muito tinham, e dava de forma supérflua, que não ali faltava do seu básico. São posicionamentos que consciencialmente nós precisamos reavaliar para que sejamos melhores a cada dia que passa e eliminemos de uma vez por todas o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância e prepotência, que são sempre os nossos maiores inimigos aonde quer que nós estejamos neste universo e nas duas dimensões, no mundo físico ou no mundo espiritual. Quem tiver orgulho terá que passar por situações difíceis, dolorosas ou constrangedoras, para que aprenda, enfim, a ser humilde. Felizes aqueles que conseguem aprender a ter humildade, ainda que no campo reencarnatório, porque serão centuplicadas as benesses que tenha empreendido aos seus semelhantes. Não é o que nós estamos falando até o prezado momento, queridos irmãos e irmãs. Então potencializemos essas ações, que sim, todos nós aqui já estejamos as colocando em prática. É o convite agora deste tópico. E o orgulho, sim, é ser muito impaciente, é se irritar por coisas tão pequenas e que não sabemos muitas vezes reconhecer a providência divina em absolutamente nada, mas que ela não nos falta. O campo intuitivo está sempre em favor, em nosso benefício, mas como estamos orando e vigiando para que não estejamos contaminados com as energias dos desequilibrados, dos ignorantes, dos ditos obsessores que tanto ainda estão no entorno da psicosfera espiritual do nosso órgão, porque nós nutrimos em nosso dia a dia a presença deles. A partir do momento que não mais as nutrimos, somente luz estaremos construindo e estaremos presentes também dessa luz ao
ao nosso redor, onde quer que nós estejamos, é o que faz com que saiamos daqui buscando a nossa melhoria recíproca. Assim, Jesus coloca sempre a humildade como condição essencial para a felicidade futura, que pode estar ali na esquina, desde que nós as construamos, nós as trabalhemos e assim nós as regozijemos em as recebê-las, porque fizemos para tanto, para as usufruí-las, e não transferimos para o futuro o que competia a nós a executarmos. Não procurei, pois, o primeiro lugar em um orbe transitório, no mundo material, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. O que é descer menos, já por Espírito não regride aquilo que eu falei há pouco, sermos realocados para outros orbes. Deixei o convite a boas obras, para a expansão de consciência de cada um de vós, que trata desta temática, o intercâmbio entre mundos, que aconteceu, acontece e acontecerá para toda a humanidade, porque Deus assim o quer, e respeitemos a vontade do Pai maior, porque isso beneficiar-nos aí muito, desde que possamos ter ações no nosso dia a dia. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes, um ou mais benesses que as construamos. É o que estamos falando até o pesado momento, queridos irmãos e irmãs. Se a humildade ninguém há de conseguir ser feliz, aonde quer que esteja. Alguém tem dúvida disso? Não. Nessa obra intitulada Como Aceitar a Rejeição e Promover a Aceitação, diz a Sherman, frase essa que inclusive muito atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que em verdade é de autoria desse irmão, um ano após o meu nascimento, em 1982. Ele vem nos afirmar o seguinte, que embora ninguém de nós possamos voltar atrás e fazermos um novo começo, vírgula, qualquer um de nós podemos começar agora a construirmos um novo fim. É ou não é o convite a sermos mais bem-aventurados em nossa pobreza espiritual, que é o capítulo 7, atrelado à temática da USE aqui de Guarulhos, que estamos trabalhando neste mês de abril. Sim, afirmo-vos que é, queridos irmãos e irmãs. Então, que assim, reconstruamos a cada dia que passa, que é o grande desafio que devemos empreender. Nessa imagem ilustrativa, trago aquele que, lá no século XI, muito contribuiu e continua contribuindo no mundo espiritual pelas obras mediúnicas. Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis. Em um trecho de sua oração que tanto nós acompanhamos nas casas espíritas, ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz do mundo, sendo pobres de espírito na prática, saindo tanto do campo teórico e mais sendo práticos em nosso dia a dia. Assim ele o foi, assim o sejamos também. É o grande convite desse irmão Estevam. E para fechar a nossa temática, já agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs, neste sábado à noite, deixe-vos esse tríplice aspecto, a qual não só esses seres que praticamente falamos o nome de todos eles aqui, a cúpula espiritual do Leal, os nossos mentores individuais afirmam-nos que são ferramentas indispensáveis para que voltemos por meio da reencarnação nas próximas décadas e séculos, neste orbe, no mundo de regeneração. Disse Jesus: amai vocês o primeiro mandamento, mas instruir vocês o segundo. Tem que andar lado a lado. De todos os pontos que poderíamos aqui citar do autoconhecimento, fico apenas então somente com aquela curta frase do nobre irmão Sócrates, que afirma-nos: conhece-te a ti mesmo. É a melhor ferramenta para que lapidemos em espírito, cônscios das mazelas que trazemos do passado. Devamos-as concluí-las no presente, e o futuro sejam os esforços por nós em exatidão, em as termos construídos, e deixemos o feixe da prática do bem, da caridade e da fraternidade, que sim, queridos irmãos e irmãs, fará-nos-á, transformar-nos-á em seres melhores, interiorizando o que Jesus afirma-nos que sejamos, se quisermos de forma mais séria e sermos felizes, que é sermos bem-aventurados em sermos pobres de espírito, transcendentes de amor para com os mais necessitados. Assim ele foi, assim ele convida-nos para que o sejamos em nossa simplicidade e humildade. E convido-vos agora no feixe dessa primeira etapa, que são as vibrações, que estiver à vontade em fechar os seus olhos, conectemos-nos ainda mais de forma transcendente com a cúpula espiritual do amor e luz aqui na cidade de Guarulhos, na certeza de que na próxima atividade, nas recomposições energéticas que receberemos em uníssono com os trabalhadores encarnados e os ditos desencarnados da cúpula espiritual, enfermeiros, médicos e socorristas, sim, o que tiver
célula integral de irmão mais mazelas que aqui venhamos a ter buscado, saibamos, ela pode estar ali na esquina, aguardando ações mais transcendentes nossas para que as atinjamos. E assim, cada momento que aqui adentremos a esta casa, o cômputo, a somatória ou a multiplicação de todas essas energizações transformar-nos em seres melhores da porta para fora do amor em Deus. Então, sim, agradecemos a Deus, a fonte criadora, a rosa mística de Nazaré Maria, ao Rabi Bíblico, Rabi da Galileia, Jesus, a qual nós trazemos como mestre a temática deste mês da UCI da cidade de Guarulhos, aquele que foi José, que foi seu pai e companheiro de Maria, que tanto alicerce também me proporcionou nos primeiros anos, em uma única encarnação que Jesus aqui teve em nosso orbe, aos nossos mentores individuais, e enfim, saiamos energizados e cônscios da certeza que apenas e tão somente compete a cada um de nós sermos os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração que tornar-se-á o nosso orbe, desde que assim portemos e construamos para o benefício de todos aqui em experiência evolutiva. Que assim seja, graças a Deus, e um obrigado a cada um de nós, e até uma próxima oportunidade, se a fonte criadora Deus permitir, e os trabalhadores encaminhados e a cultura espiritual aqui do Verão. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de semana, queridos.